É importante entender as próprias capacidades e não assumir muitas obrigações. As forças não são infinitas. Nesses momentos, deve-se repensar a vida e se livrar do supérfluo. Mas não se deve cair em extremos, como aconteceu na história que será contada aqui. Junho de 2013 foi particularmente exaustivo para qualquer equipe do centro médico em Springfield, Missouri. Quando Sarah Stout foi internada, seu estado era muito preocupante. Ela perdia a consciência periodicamente e sentia dores fortes. Os médicos descobriram problemas graves: hemorragia cerebral, disfunção renal e funções instáveis de outros órgãos. Os médicos estavam perplexos. A jovem paciente enfraquecia rapidamente e a causa permanecia obscura. Os médicos lutaram por vários dias por Sarah. A situação mudou após uma ligação anônima para a polícia. Um desconhecido relatou uma estranha regularidade na família Stout. Ao longo de 1 ano, os parentes de Sarah foram confrontados com uma doença misteriosa. Primeiro foi o pai de Sarah, Mark, depois seu irmão, Sean. Ambos não puderam receber a ajuda necessária a tempo. Agora, sintomas semelhantes apareceram em Sarah. Felizmente, ela chegou a tempo sob observação médica. A polícia começou a investigar essa incomum cadeia de eventos na família Stout. Os investigadores suspeitaram que essa coincidência não era acidental. A família Stout consistia em 6 pessoas. Mark e Diana criavam seu filho Sean e 3 filhas: Sarah, Rachel e Brianna. O chefe da família, Mark Stout, nasceu em St. Louis no ano de 1961. Eles se conheceram em uma faculdade no Texas. No início, pareciam pessoas completamente diferentes, mas logo encontraram pontos em comum e começaram um relacionamento. Tudo se desenvolveu rapidamente. Logo, o casal descobriu que esperava um filho e decidiu se casar. Após o nascimento de Sean, Diana continuou seus estudos, obteve seu diploma de enfermagem e encontrou um emprego em cardiologia. Mark assumiu o cuidado da casa e das crianças. Era claramente visível que a esposa buscava ascensão profissional para proporcionar uma vida digna para a família. Diana estava constantemente procurando melhores oportunidades de carreira. A família teve que se mudar várias vezes até finalmente se estabelecerem em Springfield, Missouri, uma cidade tranquila, excelente para a vida familiar. Para Diana, era sua cidade natal com uma estrutura conservadora e religiosa, onde ela se sentia como peixe na água. Nos anos seguintes, a família cresceu com 3 filhas. No entanto, a vida não era sem problemas. Desde tenra idade, Sean mostrou dificuldades de saúde. Mais tarde, foi diagnosticado com autismo. Isso exigia uma abordagem educacional especial. Apesar dos esforços do pai, as meninas também tinham dificuldades na escola, especialmente Sarah. No entanto, os principais problemas da família estavam em outro lugar. A situação financeira estava ficando cada vez mais tensa. Com a chegada de novos filhos, tornou-se difícil para um único membro da família que trabalhava a fornecer a todos o necessário. Mark contribuía de tempos em tempos para o orçamento familiar, encontrando trabalhos ocasionais. Às vezes, trabalhava atrás do bar, mas dedicava-se principalmente ao cuidado de sua família. Embora a renda aumentasse gradualmente, ainda não era suficiente para a grande família. Mas apesar das dificuldades, parecia que juntos poderiam superar todos os obstáculos. Isso continuou até 8 de abril de 2012. No dia seguinte ao aniversário de 61 anos de Mark, representantes das autoridades chegaram à sua casa. Na casa, encontraram Mark em estado imóvel. Sua esposa explicou que ele havia desenvolvido sintomas semelhantes aos da gripe. A doença progrediu rapidamente e levou a complicações graves. Diana contou que não saiu do lado do marido por vários dias, tentando aliviar sua condição. No entanto,
O estado de saúde de Mark continuou a piorar. As circunstâncias levantaram suspeitas. Particularmente incomum parecia a coloração amarelada e insalubre da pele. Segundo Diana, no último dia ele sofreu um ataque grave. Embora seu marido nunca tivesse tido tais problemas de saúde antes, ela acreditava que estava relacionado a mudanças relacionadas à idade. De acordo com a mulher, ela ofereceu levar Mark ao hospital quando o mal-estar começou, mas ele insistiu em ficar em casa para se recuperar. Apesar de suas objeções, ela começou a se preparar, mas quando voltou, descobriu que seu marido não mostrava mais sinais de vida. Haviam se passado 45 minutos desde o ataque, e ela imediatamente chamou os serviços de emergência. No exame inicial, nada de incomum foi encontrado. Os documentos indicavam causas naturais devido à idade. O filho Sean estava muito preocupado com o pai, chegando a publicar descrições dos sintomas nas redes sociais e expressando dúvidas sobre a versão oficial dos acontecimentos. Por insistência de Diana, foram realizadas medidas especiais, após as quais as cinzas foram espalhadas sobre um lago perto da igreja. Para todos os conhecidos, o que aconteceu com Mark foi um choque. Ele sempre se destacou por sua saúde robusta e atividade. A deterioração súbita da condição parecia estranha. No entanto, este incidente levantou menos questões do que os eventos subsequentes na família Stout. Após 5 meses, em 2 de setembro de 2012, a polícia foi chamada em circunstâncias semelhantes para outro endereço. Agora era uma casa espaçosa, mais adequada para uma família. Aqui vivia Diana com os filhos. Ela havia adquirido a nova residência depois de vender a casa anterior e receber benefícios do seguro após o incidente com seu marido. Naquele dia, Diana relatou que havia encontrado Sean em seu quarto sem sinais de vida. A situação lembrava a mesma aflição misteriosa da qual o pai do jovem havia sofrido. Os sintomas lembravam aquela doença misteriosa com a qual o pai do jovem tinha sido confrontado. Desta vez, a mãe, lembrando-se da triste experiência com seu marido, reagiu rapidamente e procurou os médicos já no dia seguinte aos primeiros sinais da doença. Os médicos não encontraram desvios sérios e apenas notaram um distúrbio no equilíbrio hídrico do corpo. O estado do jovem continuou a piorar. No entanto, não foram procurados outros médicos. Como explicou a mãe, Sean recusou ajuda médica, pois sentia grande desconforto ao visitar o hospital. Ela explicou este comportamento pelas peculiaridades do seu desenvolvimento. Na última noite, Sean inesperadamente melhorou. Presumindo que a doença incompreensível tinha desaparecido, a mãe foi à igreja pela manhã para rezar pelo filho. Quando ela voltou, Sean estava imóvel. Aparentemente, ele tinha tentado levantar-se da cama, mas não conseguiu se segurar e caiu no chão, com vestígios do incidente visíveis ao lado. A situação inesperada com o jovem chocou todos os conhecidos. Sean trabalhava em um centro para pessoas com necessidades especiais. Os colegas lembravam-se dele como uma pessoa muito positiva e amigável. Cerca de 9 meses depois, a família foi atingida por uma nova desgraça. Em junho de 2013, a filha mais velha, Sarah, foi hospitalizada com sintomas semelhantes aos do irmão e do pai. As autoridades chegaram à instituição médica 2 dias depois que a jovem foi internada na unidade em estado crítico. Os médicos fizeram o seu melhor, mas não puderam fornecer explicações precisas à polícia. Eles continuaram a investigar a causa das queixas incomuns, semelhantes às da gripe. O estado dos rins e do cérebro de Sarah causava especial preocupação. Após numerosos exames, os médicos suspeitaram inquietantemente de um possível envenenamento. A história tomou um novo rumo após uma ligação anônima para a polícia da igreja onde a família Stout era membro, e Diana tocou o órgão por anos. O pastor estava preocupado com os eventos. O clérigo notou as circunstâncias incomuns do primeiro caso com Mark, um homem completamente saudável.
Quando o caso com o jovem aconteceu em circunstâncias semelhantes, o pastor começou a ter sérias dúvidas sobre Diana. Durante este tempo, a mulher contava a todos sobre a doença da filha e mostrava profunda tristeza pelos seus entes queridos. Isso despertou a compaixão de toda a congregação da igreja. No entanto, o pastor suspeitava que Diana estava deliberadamente criando esta imagem para evitar perguntas desconfortáveis. Durante sua última visita à filha no hospital, seu comportamento foi notavelmente diferente. A equipe notou seu humor elevado, mesmo quando ela chegou com Sarah em estado crítico. Ela brincava e falava mais sobre a viagem iminente para a Flórida do que sobre o estado de saúde da filha. Este comportamento reforçou as suspeitas das autoridades. No entanto, como não havia provas diretas contra Diana, ela foi convidada para uma conversa na delegacia. Em 20 de junho de 2013, ela chegou à delegacia de polícia. Neste momento, Sarah estava um pouco melhor, mas todos os exames realizados pelos médicos não mostraram substâncias nocivas no corpo. Parecia que todos os vestígios da substância misteriosa tinham desaparecido completamente. Os investigadores entenderam a necessidade de especial cautela ao lidar com a suposta criminosa. Eles esperavam a ajuda de Sarah na investigação. Da mãe, queriam saber detalhes sobre os últimos dias da vítima e encontrar pistas sobre as razões para a deterioração do seu estado. A história de Diana sobre Sarah lembrava sua narrativa sobre o incidente com Sean. Naquele dia significativo, ela foi à igreja com outros e, quando voltou, notou que sua filha mais velha estava se sentindo mal. Anteriormente, Sarah tinha mostrado sintomas semelhantes aos do irmão e do pai por alguns dias, mas de forma mais leve. Por isso, a protagonista não se preocupou e nem procurou um médico. Ela acreditava que eles não ajudariam. Quando Diana voltou para casa, encontrou a filha em estado grave e finalmente a levou ao hospital. Sarah sofria de transtorno bipolar, o que poderia levá-la a ações perigosas. A mãe examinou cuidadosamente todos os medicamentos aos quais sua filha tinha acesso. Criou-se a impressão de que a mulher estava tentando convencer a polícia muito insistentemente da sua versão dos eventos. Diana não foi informada de que as circunstâncias relacionadas a Mark e Sean estavam sendo verificadas em paralelo, embora esses casos agora despertassem especial interesse nos investigadores. Eles preferiram não perturbar a pessoa possivelmente envolvida nos incidentes. Enquanto Sarah estava sob observação dos médicos, que continuavam a procurar uma substância desconhecida em seu corpo, Diana mostrou comportamento incomum na delegacia de polícia. Ao responder às perguntas, ela começou a falar sobre os problemas de sua filha. Neste processo, ela enfatizou os altos custos de educação, o que soava como uma tentativa de justificação. Tais considerações pareciam inadequadas, dado o estado de Sarah no hospital. Então Diana passou a criticar seu marido, que, segundo ela, trabalhava pouco e passava muito tempo com diversões. Os investigadores ouviam em silêncio, enquanto a mulher continuava a compartilhar suas revelações. Ela falou sobre seu relacionamento com Sarah, que sempre considerou difícil. Devido às suas particularidades de saúde, a jovem não podia viver independentemente da família. Em algum momento, a mãe confessou que há muito tempo esperava um desfecho assim. Durante a conversa, os investigadores conseguiram obter uma confissão inesperada da viúva. Ela contou que seus parentes tomavam anti-bliss. Isso explicava muito, já que esta substância representa um sério perigo para a saúde. Este composto é difícil de detectar, pois seu efeito é semelhante ao de muitas outras substâncias. A mulher alegou que ela mesma também tomou anti-bliss. Naturalmente, os investigadores duvidaram da veracidade desta história. Suas suspeitas aumentaram após verificar o histórico de pesquisa da mulher. Descobriu-se que ela tinha procurado informações sobre várias substâncias tóxicas muito antes do incidente com seu marido.
ela mostrou interesse particular pelo anti-bliss. Em sua pesquisa, ela estudou várias preparações, minerais e óleos essenciais que podem causar sérios danos ao organismo. Em suas buscas, ela não escondeu suas intenções e usou formulações diretas como prejudicar o cônjuge ou métodos de fim de vida no transtorno bipolar. Tudo indicava que ela tinha planejado suas ações com antecedência. Em outra conversa com os investigadores, Diana inicialmente negou seu envolvimento, mas logo cedeu à pressão. Ela confessou que os eventos se desenvolveram de forma diferente do que havia contado anteriormente. Quando seu marido sofreu um ataque, ela esperou até que ele se acalmasse. Depois esperou mais 5 minutos para garantir que a ajuda não chegaria a tempo. De acordo com Diana, a razão foi sua forte aversão ao marido. O ambiente descrevia o marido como uma pessoa bondosa e calorosa. Provavelmente, a tensão na família surgiu devido a problemas financeiros. Diana não conseguia lidar com a carga de trabalho, embora fosse a principal provedora, mas não recebia apoio do marido. Ela nutria sentimentos negativos semelhantes em relação ao filho Sean. A mãe evitava o contato com ele, pois o via como fonte dos problemas familiares. Após a partida de Mark, ela decidiu que não toleraria mais a presença de Sean, que sofria de uma doença. Ela começou a misturar substâncias perigosas em suas bebidas. De acordo com suas declarações, o resultado desejado ocorreu após alguns dias, mas isso se provou falso. Na realidade, Sean sofreu por mais de 1 semana antes que tudo terminasse. Depois disso, a atenção da mãe voltou-se para a filha mais velha. Diana acreditava que agora ela havia se tornado o principal problema da família. Na opinião da mãe, a jovem estava desperdiçando imprudentemente dinheiro em sua educação, sem ter talento para isso. Sarah sonhava em se tornar tradutora de francês. Ela fez um empréstimo estudantil que deveria ser pago após a conclusão da faculdade, mas não conseguiu encontrar trabalho e a mãe se recusou a ajudar com as dívidas. 4 dias antes da internação de Sarah no hospital, a mãe começou a misturar substâncias nocivas em sua comida. Na polícia, ela explicou suas ações precipitadas, dizendo que não podia mais suportar a situação que havia surgido. Diana misturava garrafas inteiras de coca com substâncias perigosas. De acordo com especialistas, uma garrafa assim poderia causar danos permanentes a 30 pessoas. Tudo isso era mantido na geladeira para afetar gradualmente os membros da família. Isso era particularmente preocupante porque havia outras filhas na casa, incluindo a jovem Brianna. A mãe não se preocupava com a possibilidade de a filha mais nova pegar essas bebidas, pois também tinha planos para ela, logo após Sarah. No entanto, eram necessárias provas sólidas para uma acusação. Embora os restos do marido e do filho tenham sido cremados, algumas amostras foram preservadas após o exame médico. Os investigadores as enviaram para análise para verificar a presença de substâncias perigosas. Os testes mostraram vestígios de etilenoglicol, um componente de fluido técnico. Antes de prender a suspeita, a polícia queria descobrir se ela agiu sozinha, já que todo o plano parecia complexo demais para uma pessoa. Surpreendente como ela conseguiu esconder os acontecimentos de seus parentes. As autoridades não informaram Diana sobre suas intenções e efetuaram a prisão, após a qual convidaram sua filha mais velha, Rachel, de 22 anos, para uma conversa. Quando soube da confissão de sua mãe, o comportamento da jovem mudou notavelmente. Ela estava visivelmente nervosa e sabia mais do que dizia. Os investigadores simplesmente queriam saber mais sobre o que estava acontecendo na casa. Mesmo antes da confissão de sua mãe, Rachel se comportava de forma incomum. Ria e brincava inadequadamente, embora se tratasse de eventos trágicos com seus parentes. Mas ela permaneceu em silêncio para todas as perguntas dos investigadores. Depois disso, a polícia decidiu realizar buscas adicionais na casa da família. Durante a busca,
Eles descobriram o diário de Rachel, que se tornou a fonte mais importante de informações e revelou os verdadeiros eventos. A atenção especial foi atraída para uma entrada em que Rachel refletia sobre o futuro desaparecimento de seu pai e irmão de sua vida. Neste processo, ela se consolava com pensamentos sobre a herança e o carro do pai. O preocupante era que essas linhas foram escritas 10 meses antes do incidente com Mark. As entradas indicavam que Rachel sabia das intenções de sua mãe. Ela não fez tentativas de alertar seus parentes. Aparentemente, ela concordava com este rumo dos eventos. Quando os investigadores apresentaram o diário a ela, Rachel ficou visivelmente abalada. Depois disso, a jovem começou a falar. Ela confirmou seu envolvimento nos planos de sua mãe desde o início. Tudo começou com a filha ajudando Diane a procurar informações sobre várias substâncias na internet. Elas descobriram que antibióticos comerciais continham um aditivo de segurança amargo. Por isso, encomendaram a substância pela internet. Na execução do plano, a mãe preparava alimentos e bebidas com aditivos, e a jovem os servia aos parentes. Segundo Rachel, elas misturavam a substância na comida várias vezes ao dia. Foi ela quem sugeriu o uso de antibióticos. A jovem confessou que, de todos os membros da família, ela tinha o relacionamento mais próximo com a mãe, e sempre foi a favorita. Semelhante a Diana, ela sentia aversão pelos demais membros da família e os via como um fardo. Elas decidiram se livrar deles para depois começar uma nova vida juntas. Conhecidos da família Stout ficaram chocados quando Rachel escreveu nas redes sociais 1 mês após o incidente com seu irmão. Não via a mamãe tão relaxada há muito tempo. Em conversa com as autoridades, Rachel confessou que elas haviam discutido cada caso. Com Mark, não havia dúvidas, mas com Sean, ela tinha reservas. Ela sugeriu simplesmente colocar o irmão em uma instituição especial para sempre. Rachel chegou até a entrar em conflito com sua mãe por causa do irmão. Ela não queria este desfecho, mas acabou cedendo. Tudo indicava uma participação equivalente de ambas no planejamento dos incidentes. Segundo o depoimento de Rachel, o caso com Sarah foi surpreendente para ela. O motivo possivelmente era menos os problemas financeiros da jovem, mas sim uma briga comum. Sarah tinha constantemente desentendimentos com Diana, o que ela achava muito perturbador. Quanto a Brianna, Rachel foi menos específica. De suas explicações ficou claro que a mais jovem também era vista como um obstáculo que deveria ser removido. Após a confissão de sua filha, Diana foi solicitada a contar toda a verdade, já que negar não fazia mais sentido. A viúva concordou em testemunhar. Segundo suas palavras, sua aversão ao marido surgiu devido à falta de afeto por ele e sua incapacidade de lidar com o orçamento familiar. No entanto, essas declarações não encontraram confirmação entre conhecidos. Nos registros pessoais de Rachel foi notado que o pai era um pai de família exemplar, que prejudicaria mais a si mesmo do que aos outros. Embora Rachel e Diana continuassem falando de algum tipo de ressentimentos, os investigadores suspeitavam que o motivo dos incidentes era algo mais simples. Especificamente, apólices de seguro haviam sido contratadas para cada membro da família. Também para Sean e Sarah haviam sido feitos seguros, sobre os quais a viúva especulava. Mais tarde, Diana explicou por que Sarah, diferentemente dos outros, foi levada ao hospital. Descobriu-se que Rachel não queria que uma situação semelhante se repetisse na nova casa. Ou seja, a condição de Sarah não importava para elas. Elas simplesmente não queriam circunstâncias adicionais, como nos casos anteriores. Rachel tentou explicar seu comportamento com visível inquietação. Ela falou sobre suas experiências relacionadas ao seu irmão. Em sua memória, permaneceram momentos difíceis de seus últimos minutos de vida. Depois disso,
Ela se mudou para o quarto dele e frequentemente escrevia em seu diário sobre seu estado inquieto. Em seus sonhos, Sean aparecia constantemente. Logo depois, as autoridades prenderam Rachel e Diana e levantaram sérias acusações contra elas. O tribunal negou-lhes a possibilidade de libertação sob fiança. Os membros da igreja luterana que a família Stout frequentava enviaram uma carta com palavras de apoio. É notável que a iniciativa para este escrito veio do mesmo pastor que anteriormente havia compartilhado suas suspeitas com a polícia. Ele continuou a orar por elas. Rachel confessou seu envolvimento e concordou em testemunhar contra sua mãe. Ela assumiu a responsabilidade por 2 incidentes graves e uma tentativa. Por isso, recebeu 2 penas de prisão perpétua com a possibilidade de libertação antecipada após 42 anos. Isso significa que ela pode deixar a instituição prisional no ano de 2055, quando terá 64 anos. Durante a sentença, Rachel pediu perdão à sua irmã Sarah, que teve que aprender a andar e falar novamente após o incidente. Mais tarde, Rachel apresentou um pedido de revisão da sentença, alegando que tinha medo de seu advogado masculino. Segundo suas palavras, ele a pressionou a fazer uma confissão. Ela também apontou que seu estado mental não havia sido avaliado. Rachel insistiu que tinha problemas psicológicos. Em 2018, seu pedido foi rejeitado, após o que ela cessou suas tentativas de alterar a sentença. Diana Stout foi considerada culpada por 2 incidentes graves.